Aleluia. Meus irmãos, queiram todos receber a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Muito bom nós estarmos na casa do Senhor, para unidos podermos louvarmos e bendizer ao nome dEle. Nosso Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Foi pela sua bondade que nós chegamos até aqui, e é pela bondade dEle que nós perseveraremos até o fim. Até o dia em que Cristo finalmente há de vir buscar o seu povo, tocando a última trombeta. Meus irmãos, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus. Você que possui Bíblia, pegue-na e abra juntamente comigo. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 20. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você pode tomar assento, fica sentados, acomodados, em nome de Jesus. Nós faremos uma leitura extensiva. Aleluia! Hoje você vai ler comigo 16 versículos. Topa? Alguém pode dizer amém? Amém! Glória a Deus! Então, se você não leu a Bíblia hoje, você vai aproveitar um momento para ler 16 versículos agora. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, capítulo 20, a partir do versículo de número 1 adiante. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia, Jesus! Esta que nós iremos ler é uma parábola que fala-nos precisamente, diretamente sobre a graça de Cristo. Mas quando nós procuramos observar seus mínimos detalhes, nós percebemos uma história emocionante, uma história fortíssima da parte de Deus Pai, que Cristo confiou aos seus discípulos e que deixou para nós por escrito. Estamos diante da poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Quando você encontrar, pode dizer amém? Amém! Começa exatamente assim. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 20, a partir do versículo 1, começa assim. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Dizem-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um, que seria um denário. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e saia, eu quero dar a este último tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados,
mas poucos são os escolhidos. Aleluia. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor com o louvor de número 210. Louvor de número 210. Quantos conhecem esse louvor? Fala, fala, Senhor. Quem conhece esse louvor? Quem conhece? Então vocês vão cantar, então. Se conhece é para cantar. Deus deu boca, Deus deu língua, Deus deu um coração para se abrir, para clamar o Senhor, pedir para que Ele possa falar conosco nesta noite de uma maneira toda poderosa. Vamos lá? Fala, fala, Senhor, nessa hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz do porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. Em saúde e repouso supremo, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo as palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso supremo, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço as palavras com todo fervor. Nos conduzem ao eterno repouso, são conselhos únicos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso supremo, de alegria e paz eternal. Curva a cabeça, por favor. Senhor, nosso Deus eterno e amado Pai, invalidando a oração de intercessão que fora feita, ó Deus amado por minha vida e por toda esta congregação. Eu quero pedir ao Senhor neste momento para que o Senhor possa, Pai Santo, abrir o céu de glória, abrir o entendimento para que esta palavra possa ser compreendida, Pai Santo, Pai amado, pelo teu povo, pela tua igreja. Usa-me, ó Deus, novamente como arauto do teu reino, como pregoeiro de tua bendita palavra. Neutralize todo o principado, toda a potestade, toda a hoste espiritual da maldade, sejam elas nesta noite envergonhadas, neutralizadas, pisadas, humilhadas pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus, nesta noite que teu Santo Espírito possa, Pai Santo, falar com o teu povo, enchê-lo de graça, glória, poder, entendimento e conhecimento. Eu que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Jesus, quando aqui esteve na terra, tomou parte num tipo de ensinamento muito conhecido de sua época. Ele usava as parábolas para ilustrar
A mensagem que ele desejava com que aqueles que estavam ao alcance de sua voz interpretassem, ouvindo esta mensagem, compreendessem os mistérios do reino de Deus. E aqui, na parábola que nós lemos nesta noite, que está em apreço diante de nós todos, nós encontramos Jesus em mais uma de suas histórias ilustrativas, tentando anunciar uma verdade espiritual, compartilhá-la com aqueles que faziam parte do seu colégio apostólico. Jesus reuniu após si 12 discípulos, a quem chamaria depois de apóstolos. Mas não apenas esses 12, certa feita, Cristo reuniu aproximadamente 70 discípulos para que estes pudessem caminhar a 35 cidades, a cerca de 35 cidades, a fim de apregoar a santa e poderosa palavra do Senhor, o nosso Deus. E aqui Jesus está falando com uma numerosa multidão acerca de uma verdade espiritual. Jesus precisamente está falando sobre a bondade do Pai Celestial. A bondade de Deus se revela no fato dele derramar a sua graça, tanto sobre aqueles que fazem a tua vontade, como também sobre aqueles que não fazem a tua vontade. A bondade de Deus está revelada no fato da chuva vir sobre bons, mas também vir sobre maus, do sol vir sobre bons e do sol também vir sobre maus. Deus é um ser misericordioso. Tanto é verdade que Cristo veio em nosso favor, morrer em nosso lugar, enquanto nós ainda éramos pecadores, voltados a todo tipo de erro, a todo tipo de pecado, a todo tipo de falha. Mas a Bíblia diz que o povo que estava em trevas viu raiar uma grande luz, e esta é a luz da palavra de Deus. Quando a mensagem de Cristo ela é ministrada, o Espírito Santo vem atraindo o pecador com seus laços de amor e de misericórdia, vai cercando-o de tal maneira que este pecador tenha a oportunidade de abrir a sua mente para a pregação do Santo Evangelho, compreendendo a santa lei do Pai Divino, possa então se render a Cristo, erguendo a mão e aceitando-o, confessando-o como o único e suficiente Salvador da sua vida. Isso aconteceu conosco. Se hoje nós somos salvos, se hoje nossos nomes estão escritos no livro da vida, isso se deve única e exclusivamente à graça soberana do Senhor, à bondade de Deus. A Bíblia diz que todas as manhãs, quando nós nos levantamos de nossas camas, tanto nós que o servimos, quanto aqueles que não o servem, é a misericórdia dele que nos faz triunfar. A Bíblia diz que é as misericórdias de Deus, é pelas misericórdias de Deus que nós não somos então consumidos nesta terra. Novas são elas todas as manhãs. O nosso Deus é um Deus bondoso, o nosso Deus é um Deus amoroso, o nosso Deus é um Deus misericordioso, o nosso Deus é um Deus gracioso, o nosso Deus é um Deus que derrama sobre toda a raça humana da sua graça. É por isso que a Bíblia diz que a mensagem agora ela é espalhada para todo aquele que quiser, para todo aquele que crê. As portas dos céus estão abertas para que as pessoas possam ter a oportunidade de, adentrando esta porta que é estreita, que dá no caminho que é estreito, e morar no céu, ter a sua alma um destino final que é a vida eterna com Cristo Jesus. E nesta parábola, claramente, Cristo irá nos mostrar, através do seu enredo, do início ao fim, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e o seu grande amor para com toda a raça humana. Glória a Deus, aleluia. Mas antes de falarmos sobre a graça de Deus e sobre a misericórdia, permita-me, por gentileza, mostrar-lhes dentro desta narrativa bíblica que Jesus não falava simplesmente sobre a graça, mas também apontava um público que iria ler esta
mensagem e, nas entrelinhas, poderiam extrair algumas lições preciosas acerca da família, acerca da perseverança, de buscar seus objetivos, de alcançar, de prosperar e de conseguir, de fato, tomar posse da bênção do Pai Celestial. Naqueles dias, no Oriente, assim como bem é hoje, as famílias não eram compostas por 3 pessoas, por 5 pessoas. As famílias eram famílias grandes, eram famílias extensivas, pois desde a antiguidade, desde a época dos patriarcas, era comum as famílias serem feitas ou produzidas, serem compostas por muitos membros, por muitas pessoas, e era motivo de satisfação e de grande alegria ter muitos filhos naqueles dias. Tanta verdade, quando um casal se casava, as mulheres casadas, os homens casados, estendiam as mãos do casamento judaico sobre a família que iria ali se iniciar e profetizavam prosperidade, profetizavam que aquela família, que aquele casal tivesse muitos filhos. Para você ter ideia, os judeus não consideravam um casal uma família. Um homem e uma mulher casados, eles diziam: vocês não são família, vocês são família quando a partir de vocês nascerem uma criança. E se nasce crianças a partir de vocês, vocês então têm a família. É bom lembrar que essa definição de família é uma definição dos judeus, pois para Deus, quando um homem e uma mulher se unem, formando então uma só carne, um só corpo, ali está constituindo uma família. Nas entranhas, no corpo, já está destinado que estas duas pessoas entrelaçadas, a partir de uma união conjugal, matrimonial, possam então estabelecer uma casa, uma família para a posteridade. Se naqueles dias as famílias eram numerosas, cabia ao marido, ao homem da casa, ao cabeça da casa, prover a sua casa, prover sua esposa, prover seus filhos. Portanto, o pão da mesa ficava estabelecido que deveria ser o homem a buscar. Mas quando nós lemos também o livro de Provérbios, nós percebemos que as mulheres também não estavam proibidas de trabalharem, as mulheres também poderiam fazer seus afazeres. Você se lembra que está descrito ali sobre a mulher virtuosa. Alguém lembra desse texto? A mulher virtuosa. Esse texto fala de uma mulher que saía de manhã cedo. Ela dava tarefas àquelas que estavam na sua casa e saía para trabalhar. Ela costurava, ela era empreendedora, ela vendia, ela comprava, ela fazia o seu comércio e trazia mantimento para a sua mesa, assim também como o seu marido. E o seu marido tinha um coração confiado nela, porque era uma mulher que inspirava confiança. Na parábola que Cristo conta, nós encontramos um grupo de homens que saíram na madrugada, aproximadamente às 3 horas da madrugada, saíram com as suas ferramentas, os seus embornais e foram para o meio da praça procurarem um trabalho. Porque o costume daqueles dias era este: os homens pegavam as suas ferramentas, levantando-se de madrugada, beijavam suas esposas, despediam-se dos seus filhos e iam para a praça mais próxima, pois a praça é um local de exposição. E todos os fazendeiros passavam por aquela praça, passavam por aquelas ruas. Estes homens ficavam ali esperando que alguém passando por ali desejasse os seus serviços prestados. Estes homens saíram de madrugada e se colocaram nesta praça. E eles estão aguardando que alguém passe e os contrate finalmente para que eles possam levar o pão, o sustento para a sua mesa. E lá estão eles, na madrugada, caminhando no frio, na solidão, até chegar na praça. Aleluia. Quando eles chegam na praça, passa um fazendeiro. E quando este
este fazendeiro vem se aproximando, o coração deles enche então de ansiedade, dizendo-se entre si: ele vai nos contratar, ele vai nos chamar, nós iremos levar o pão de cada dia para as nossas mesas, nós iremos alimentar nossas esposas, nós iremos levar fartura para a mesa para alimentar os nossos filhos. Todavia, diz a Bíblia, que o homem passou e contratou outros trabalhadores. Ele se frustra. Isso era às 6 horas. Depois, às 9 horas, vem o mesmo senhor da vinha passando a contratar. E novamente acende-se no coração deles a chama da esperança. Ele vai nos contratar, é a nossa vez, nós seremos chamados. Todavia, o Senhor passa e contrata outros trabalhadores e eles se frustram novamente. Ao meio-dia, eu disse ao meio-dia, ao meio-dia, lá vem novamente o senhor da vinha, passando por aquelas cercanias, passando por aquela rua, passando por aquela praça. Um acotovelou o outro e disse: é a nossa vez, é a nossa vez, é a nossa hora, é a nossa hora, nós iremos alimentar a nossa casa, a nossa família. Todavia, mas, entretanto, porém, o Senhor vem ao meio-dia e contrata outros trabalhadores. Aleluia! Às 3 horas da tarde, lá vem novamente o Senhor da vinha a contratar mais trabalhadores para a sua seara. E ao vê-lo, eles pensam assim: é a nossa vez, é a nossa vez, é a nossa vez, não tem como não ser a nossa vez, é a nossa vez, é a nossa hora. Daqui a pouco termina o expediente do trabalho, daqui a pouco param de contratar, é a nossa vez, é a nossa hora. Porém, o senhor da vinha passou por ali, distante deles, não olhou nem no rosto deles, passou de largo e não os contratou às 3 horas. O serviço daqueles dias terminava às 6 horas da noite. 6 horas concluía-se o serviço. E o senhor, dono da seara, chamaria os trabalhadores para acertar a conta. O salário diário, o salário mínimo diário de um trabalhador era 1 denário. Que nesse texto aí de Mateus 20 está escrito 1 dinheiro. Dependendo da sua Bíblia está escrito 1 denário. 1 denário é o salário mínimo de um trabalhador braçal daqueles dias. Recebia este salário. E eles estão pensando entre si: se até agora não nos contratou, não vai nos contratar mais. Porque se 6 horas termina e só se dá 1 denário para um trabalhador que trabalhava das 6 até as 6. De 6 a 6. 6 da manhã às 6 da noite. Recebia um salário mínimo da época, um salário diário, que era o suficiente para comprar pão para a família, suficiente para colocar alimento sobre a mesa. Mas, se 3 horas da tarde eles ainda não foram contratados, para eles não vai restar muita coisa, não. E se alguém contratá-los depois das 3 horas, certamente dinheiro seria uma mixaria. Seria muito pouco, porque já passou da metade do serviço que deveria ser exercido. Eles estão vendo alguns que não foram contratados pegar as suas ferramentas e ir embora, desistindo então daquele dia. É um dia perdido, não conseguimos emprego, não conseguimos nada, é hora de ir embora. E alguns estão dizendo para ele: vamos embora também. E se diz assim: não, nós vamos esperar mais um pouquinho, quem sabe. 3h30, nada. 4 horas, nada. Quando o relógio bate 5 horas da tarde, por incrível que pareça, exatamente no momento em que as esperanças deles estavam indo embora, exatamente no momento em que eles pensavam em desistir, em voltar para os seus lares e chegar em casa com o rosto de frustração, lá vem novamente o senhor da vinha para passar pela aquela praça. Voltar para a casa de mãos vazias era sinal de fracasso. Voltar para a casa de mãos vazias era sinal de um homem que não conseguiu cumprir com a sua aliança, com o discurso na frente do sumo sacerdote para a sua esposa, que tinha jurado: provei
conseguiu voltar para casa de mãos vazias, de bolsos vazios, de braços abanando. Era sinal de que não conseguiu nada e de que era alguém fracassado na vida. Agora você imagina que quando este Senhor vem passando, alguns pensam assim, é a nossa vez, o outro diz assim, não, mas se a gente for contratado vai ser uma mixaria, vai ser pouca coisa, nós iremos trabalhar um pouco menos de 1 hora. É claro que nós não iremos receber um salário mínimo, é claro que nós não iremos receber um denário. A gente outro diz, não, mas se chamar a gente vai, vamos. O Senhor passou às 5 horas da tarde e convidou eles, quando viu eles ali parados, conversando entre si, e disse, vão trabalhar na minha vinha. E eu acho interessante que todos os demais trabalhadores que esse Senhor da vinha contratou, ele combina com eles um salário, um denário, um salário mínimo. Mas com estes últimos aqui, esse Senhor diz assim, vão trabalhar na minha vinha. Eles nem combinam o salário. Eles estão pensando assim, não interessa quanto a gente vai ganhar, se muito ou pouco. O que interessa é que nós chegaremos em casa com pelo menos um pouquinho de dinheiro para sustentar pelo menos os nossos filhos. Aleluia. É como um marido que está dizendo, eu e a minha esposa poderemos talvez não comer nesta noite, mas um dos meus filhos vai estar garantido. Talvez nós não tenhamos uma mesa farta nesta noite, mas os nossos filhos vão estar com a barriga cheia. Você sabe, criança com fome é um negócio terrível. Criança com fome é uma gritaria, uma irritação. O adulto suporta um pouco mais. O adulto aguenta um pouco mais. Eles estão pensando exatamente isso. Não vamos combinar. O Senhor chama eles e diz, vão trabalhar. Mas dizem, está topado, está feito, nós iremos trabalhar na sua vinha. Eles vão trabalhar. A Bíblia diz que quando chega o horário de acertar as contas, o Senhor chamou eles primeiramente, os que foram os últimos. Eles estão se aproximando do Senhor, pensando em receber apenas algumas moedinhas, poucas, uma mixaria. E o Senhor chama o seu empregado mor, o chefe que estava comandando ali, e disse assim, dá para eles um denário também, dá para eles um salário mínimo do dia. Eles trabalharam pouco menos de 1 hora, mas eu quero dar para eles um salário de alguém que trabalhou das 6 da manhã às 6 da tarde. O que está acontecendo aqui nesse texto é que o Senhor da vinha resolveu frustrar a expectativa desses homens, porque a expectativa deles eram algumas moedas, eram poucas moedas, era uma mixaria. Todavia, mas o Senhor da vinha resolveu dar a eles um salário de um trabalhador que trabalhou o dia inteiro, resolveu frustrar. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus resolveu frustrar as suas expectativas. Deus vai colocar na tua mão muito mais do que aquilo que você está pensando em receber, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos planos, os projetos de Deus são maiores do que os nossos projetos. Assim como aquele Senhor frustrou positivamente a expectativa daqueles homens, Deus irá surpreender você. É maior do que você está esperando. O milagre vai ser maior. O milagre vai ser maior. O milagre vai ser maior. Mas por que eles receberam? Por que eles receberam? Primeiramente, porque eles acordaram no momento em que a maioria estava dormindo. Sabe o que a Bíblia diz? Deus fala na boca do salmista: aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Eles decidiram levantar-se do conforto da cama, do conforto do lar, do sossego da casa. Resolveram sair na madrugada, resolveram sair com frio, resolveram caminhar, se cansar para chegar ali e obter um objetivo e conseguir algo para a sua casa e para a sua família. Enquanto outros estão dormindo, é hora de você buscar a Deus. Enquanto alguns não querem compromisso, tenha compromisso com Deus. Enquanto muitos pegam as ferramentas espirituais, a oração,
acharão, diz Deus. Glória a Deus. Primeiro, Aleluia. eles receberam milagre porque eles buscaram no momento em que a maioria estava dormindo. Este mundo já está maligno. O povo está dormindo numa dormência espiritual terrível. Não querem saber de Bíblia, não querem saber de culto, não querem saber de oração, não querem saber de consagração, não querem saber de entrega, não querem saber de santificação, não querem saber de sacrifício espiritual. Não vai receber nada. Todavia, aqueles que buscarem ao Senhor neste momento de trevas, neste momento em que o povo está dormindo espiritualmente, estes receberão da mão de Deus muito mais do que aquilo que estão esperando. Deus irá surpreender você. Aleluia. Segundo lugar, estes homens receberam este grande milagre porque eles não deixaram as críticas abalarem eles. Presbítero, como assim? Não deixaram as críticas abalarem eles. Imagina esses homens na praça e todo mundo que está ao redor deles sendo contratados e eles nada. Qual é o comentário que rola ali na praça? Se eles não foram contratados até agora é porque são ruins de serviço, não é? Se não foram contratados até essa hora é porque eles talvez já foram mandados embora do serviço anterior por justa causa, porque eram ruins de serviço. Por isso que eles não receberam nada até agora, mas eles estão ali. O povo está criticando, eles estão ali esperando. Todo mundo dizendo, vai para casa, rapaz, não tem nada para você ir não. E eles estão parados esperando, de cabeça baixa, esperando o momento da vitória chegar. Eles perseveraram e não deixaram as críticas abalarem eles. Meu irmão, minha irmã, são muitas críticas que vêm sobre aqueles que servem a Deus. Se você está no mundo, está bebendo, está cheirando, está fumando, ninguém critica, ninguém se levanta. Basta levantar para orar a Deus, basta levantar para louvar a Deus, e aparece um linguarudo do inferno, uma linguaruda de Satanás, para falar da tua vida, para tentar falar a tua fé. Manda fogo, Jeová, na língua de cobra, que preparar os seus servos da terra. Que Deus queime, queima Deus, queima Deus, queima Deus, queima Deus, queima Deus, toda palavra venenosa, todo veneno de serpente, de fofoca, de desobediência, cai por terra. Persevere, irmão, não deixe a crítica abalar você, não deixe o diabo fazer com que você desista daquilo que é teu. Estes homens estão ali aguentando crítica, acusações infundadas, mas eles estão dizendo, vai valer a pena nós esperarmos. Eu tenho uma esposa em casa que está orando por mim, vai valer a pena eu aguentar a crítica. Eu tenho um filho que está em casa passando a mão na barriga dizendo, a que hora papai vai voltar, a que hora o pão vai chegar, a que hora a compra chega. Eu vou suportar as críticas, eu vou suportar os xingamentos, eu vou suportar as fofocas, eu vou até o fim, eu vou perseverar, eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. Cadê você que não vai parar? Joga a mão lá em cima e dá um prato de glória a Deus. Não para! Não para não! Persevera! Deus conta com você. Tua família conta com você. Tem alguém que depende da tua oração. Ah, se não fosse a sua oração, mulher, este homem já teria parado. Ah, se não fosse a tua oração, homem, essa família já estaria destruída. Ah, se não fosse a tua oração e perseverança. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Persevera. Glória a Jesus. Eles foram até o fim. Eita glória. A terceira coisa que eles tiveram que suportar foi o tempo. O tempo é um dos grandes inimigos dos projetos que Deus tem nos confiado pela palavra dos seus santos profetas.
Muita gente, quando está próximo de receber o milagre, as críticas sobem, os ataques do diabo começam a vir de todas as frentes, todos os lados, todos os arredores. E a pessoa desiste, pensando se até hoje não aconteceu, do que adianta eu orar mais? Se até hoje não aconteceu, do que adianta buscar? Se até hoje não chegou, não vai chegar nunca mais. Porque eu oro, eu busco, eu louvo, cutuco, e nada acontece na minha casa, nada acontece na minha família, nada acontece na minha vida, eu vou parar. Mas há um salmista que um dia abriu a boca e diz: eu esperei com paciência no Senhor. Aleluia, glória a Deus. E essa paciência teve resultado. Essa espera teve resultado. Teve ganho. Eu esperei com paciência no Senhor. Ele se levantou e ouviu o meu clamor. Deus ouve a tua oração. Aleluia, glória. Jamais pense que você passa desapercebido aos olhos de Deus. Jamais pense que Deus não se importa com a sua busca. Deus vê as suas lágrimas. Deus enxerga as calamidades pelas quais você tem passado. Ele vê as tempestades que você enfrenta. Ele sabe da sua entrega a Ele. Ele conhece o teu coração. A palavra dele é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir todo pensamento, sentimento do coração humano. Ele conhece as suas dores. Ele sabe onde dói. Como que você sabe que ele sabe onde dói, presbítero? O início da parábola. Olha aí o que diz. Versículo 1 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a sabarear os trabalhadores para saber, meu Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que aquele homem que contratou eles também é um pai de família. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Esse pai está dizendo: eu sei o que é ter que sustentar uma casa. Por isso que eu não vou despedir vocês com algumas moedas no pulso. Eu vou dar para vocês um salário de um dia de trabalho. Porque eu sei que vocês também têm esposa como eu tenho esposa. Eu sei que vocês também têm filhos para sustentar como eu também tenho filhos. Eu conheço as dores de vocês porque eu também passei por isso. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Que ele foi um homem como nós. E em tudo ele foi tentado à semelhança humana, à semelhança de nós. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus, ele sabe o que você está passando, porque ele também já passou por isso. Fui traído. Jesus foi traído. Vendido por 30 moedas de prata. Eu fui roubado, arrancaram dinheiro de mim. Jesus foi roubado também. Judas era ladrão, pegava o dinheiro da salva que o povo depositava para Cristo. Eu fui criticado, fizeram fofoca. Jesus era criticado, faziam fofoca, chamavam ele de filho de Beelzebu, mentiroso, falso profeta, filho do diabo. Eu fui agredido verbalmente. Jesus era agredido verbalmente também. Eu já fui agredido até fisicamente. Jesus também era agredido. Quando prenderam ele, deram uma fetada na face, cuspiram no rosto, arrancaram as barbas com as unhas, tapavam o rosto dele, batiam com um pedaço de pau na cabeça e diziam: adivinha quem é que está te batendo, Jesus? Tentaram manchar minha honra, minha reputação. Sabe o que fizeram com Cristo? Rasgaram a vestimenta dele e mostraram a sua nudez para todo mundo ver. E colocaram um pano púrpura vermelho sobre ele. Mas sabe o que é lindo na história? É que Cristo no final triunfou. E ele disse que aquele que perseverar até o fim também será salvo. Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que Deus disse para você nesta noite? É que se você passou pelas mesmas provações, se você está passando pelas mesmas provações e Cristo passou um dia, você também irá se sacramentar vitorioso no fim dessa prova, vitoriosa no fim dessa prova. Quando a luta passar, você vai cantar do outro lado. Tem vitória, tem milagre, tem prosperidade para você. Paulo diz: pois assim como ele triunfou sobre a morte, triunfou sobre o mundo,
e expôs as potestades das trevas. Assim, se com ele morremos, também com ele ressuscitaremos. Você pode vencer essa luta. Você pode vencer essa provação. Você pode vencer essa tribulação. Você pode vencer o tempo e a espera do milagre. Tem um homem que há 38 anos está na beira do tanque esperando o movimento das águas. E ele está talvez resmungando consigo mesmo: quando chegará a minha hora? Quando será meu dia? Quando de repente alguém coloca a mão no seu ombro e diz assim: quer ser curado? Ele diz: eu quero, mas toda vez que eu vou, alguém vai antes de mim. Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Cristo diz assim para ele: tome a tua cama, coloca no ombro e ande. E ele levantou imediatamente com a cama e começou a transportar. Assim como você sai desse culto hoje, de cabeça erguida, de pé e com a vitória sobre os seus ombros, porque a espera não vai fazer com que a tua fé se frustre. Você vai alcançar o milagre sim, você vai chegar lá sim, a vitória vai alcançar você sim, a sua casa será abençoada sim. Não deixe a espera paralisar a sua fé. Não deixe a espera paralisar a tua fé. Não deixe a espera parar você. Mas agora ouça para concluir. Quando este senhor da vinha dá um salário, um denário para estes homens que chegaram por último, os que chegaram primeiro começam a reclamar dizendo: mas o Senhor deu para eles um salário de um dia se eles não trabalharam um dia inteiro. Nós ficamos aqui desde as 6, outros das 9, outros do meio-dia, outros das 3 horas para cá, e nós estamos recebendo o mesmo salário que eles receberam. O Senhor diz assim: o que nós combinamos? Ele diz assim: um salário das 6 até as 6. O Senhor diz assim: ué, se a gente combinou no início é se eu quero dar para estes últimos que trabalharam só 1 hora, o mesmo que eu estou dando para vocês, o problema é meu. O dinheiro é meu. Ou você se importa que eu sou bom? Se eu quero dar para estes aqui o mesmo que eu dei para vocês, o que vocês estão a ver com isso? Isso que fala da graça de Cristo. Porque muita gente veio antes de nós. Tem muita gente que conhece muito mais coisas do que nós. Tem muita gente que tem uma voz mais bonita do que a nossa voz, que prega mais que nós, que canta mais que nós. Mas Jesus resolveu dar a eles e a nós a mesma salvação que deu a eles. Sabe aquele cantor famosão, aquele pregador famoso, tem o mesmo valor diante de Deus que nós temos. Sabe o homem mais rico da terra? Se um homem mais rico da terra for um cristão, ele tem o mesmo valor de um andarilho que é cristão também. Diante de Deus não existe nivelamento. No céu não vai existir assim: aqui ficam os pastores, os apóstolos aqui, os pastores aqui, presbítero aqui, evangelista aqui, missionário aqui, quem não foi nada fica aqui embaixo. Não tem nada disso. É todo mundo igual, todo mundo nivelado. Lá todo mundo é ovelha. Não tem pastor, não tem presbítero, não tem missionário. É todo mundo filho de Deus. Olha que lindo que vai acontecer no dia do arrebatamento. Alguém aqui já andou em carruagem de fogo? Não? Já foram arrebatados em um redemoinho acompanhado de carruagem de fogo? Não? Elias foi, não é? No céu. Nós que nunca fomos arrebatados num redemoinho e acompanhados de carruagem de fogo, iremos morar ao lado do Elias. Alguma mulher aqui já liderou um exército para ganhar uma batalha? Não? Débora liderou um exército inteiro para vencer uma batalha. E lá no céu você vai ser vizinha da Débora, a profetisa do Senhor, a guerreira de Jeová. Alguém aqui morreu e ressuscitou depois de 4 dias? Alguém aqui morreu e ressuscitou depois de 4 dias? Não? No céu você vai assentar do lado do Lázaro, amigo de Cristo, irmão de Maria e Marta, que ressuscitou ao 3º dia. E Cristo disse: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Alguém aqui andou sobre as águas? Não andou não?
nós iremos, naquele dia, estar ao lado de Pedro, que andou sobre as águas. Aleluia. Alguém aqui já caiu do telhado depois de ter ministrado uma palavra, depois de ter sido perseguido pelas multidões e dado como morto, já foi apedrejado? Não! Nós iremos assentar e conversar com Paulo de Tarso, que teve que sair fugindo, que o povo queria matar, que foi apedrejado, desmaiou, todo ensanguentado, foi lançado fora da cidade. Nós iremos nos encontrar com eles, e lá nós iremos estar diante dos pés de Cristo Jesus. A graça é para todos, a graça é para você, a graça é para o teu marido, a graça é para a tua esposa, a graça é para o teu filho, a graça é para a tua mãe, a graça é para o teu pai, a graça é para os teus primos, a graça é para o avô, é para a avó, é para o vizinho, é para a vizinha, é para o amigo, é para a amiga. A graça é para todo mundo. Glória a Deus. E no céu, todos nós receberemos galardão celestial e nos assentaremos com o Senhor e louvaremos a Ele para sempre, 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 sempre. Aleluia. Que maravilha será vencer o tempo de espera na terra para um dia estar no céu junto a Cristo Jesus. Louvemos a graça de Deus, porque é ela que pega a pessoa do monturo, do lixo da vida, e faz assentar entre os príncipes do Senhor da terra e as princesas dele. Quem éramos nós antes de Cristo? Destinados ao inferno, caídos, pessoas cujas cabeças estão voltadas para baixo, para a perda de sangue, cujo coração batia incessantemente, ininterruptamente para as coisas erradas. Hoje o nosso coração também bate para aquilo que é celestial, para aquilo que é saudável, para a presença doce do Espírito Santo de Deus. Fica de pé, por gentileza, nesta noite. Eu quero orar por tua vida. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vença a oposição. Vença o tempo de espera. Vençam as críticas. Vençam o fato de verem algumas pessoas às vezes recebendo coisas antes de vocês. A hora de vocês vai chegar. Apenas se alegrem com aqueles que se alegram. Aleluia. E chorem com aqueles que choram. Porque nós temos um Deus que determinou tempos e estações. E para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Aleluia. E que eu seja a boca de Deus esta noite para profetizar sobre a tua vida. O tempo de chorar chegou. A primavera chegou. Acabou o inverno. Glória a Deus. Aleluia. Acabou o tempo de espera. É hora de você viver os maiores projetos do Deus Todo-Poderoso. É o tempo de sorrir. O tempo de cantar chegou. Na figura do amado descrito no livro de Cantares, ele chama a amada e diz: os pássaros estão cantando, meu amor. Levanta e venha, amada minha. O tempo de cantar chegou! 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 Glória a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, esta noite eu oro ao Senhor. Dá-nos força e perseverança para irmos até o fim. Deus, que o Senhor possa, Pai Santo, nos encher de graça, nos encher de vigor, para que nós possamos suportar as críticas, as investidas do diabo, as suas palavras malditas, a sua língua venenosa, que quer a todo tempo nos arrancar de tua presença. Meu Deus. Dá-nos forças, Deus, para conseguirmos, ó Pai amado, perseverar em oração. Aleluia. Porque, meu Deus, o Senhor diz uma parábola falando-nos sobre uma viúva pobre que pedia incessantemente a um juiz iníquo.
falando sobre o dever de orar sempre e jamais desanimar, jamais esmorecer, que a nossa fé não fracasse no meio da caminhada. Glória a Jesus. Eu quero lhe fazer um pedido, Deus, nesta noite, como filho do Senhor e pregoeiro de sua palavra que sou, porque eu sei que no início da caminhada não é nada tão difícil quanto no meio. Eu sei que o fim da caminhada não é nada tão difícil quanto também no meio. E é por isso que o teu Senhor Abacuque fez uma belíssima oração. Eu faço as palavras dele e as minhas. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Porque no meio falta força. Porque no meio da caminhada vem um desânimo. Porque no meio da caminhada vem o medo do futuro. Porque parece-nos incerto. Porque no meio da caminhada parece, ó Deus, que ao olhar para trás não enxergamos o início, ao olhar para frente não enxergamos o final, não enxergamos o fim. E a tendência é nos desanimar. Mas que, ó Deus, assim como o Senhor capacitou a Josué, dizendo: esforça-te, ser valente, não temas. E o Senhor repetiu, dizendo: esforça-te, 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 esforça-te. Nós te pedimos, Deus, graça para irmos até o fim. Dá-nos força, Deus, para irmos. E para que, independentemente de tudo que possa acontecer e de que esteja acontecendo, nós possamos um dia alcançar finalmente as promessas do Senhor e a bênção do Senhor que enriquece, que não traz conseguidores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor bem forte nesta noite? Dê forte para Jesus.